presença do Senhor são eternos. Alimenta a alma e cura toda dor, renovando a fé que habita o coração. Reunidos como irmãos nesta doce comunhão que nos une na presença de Jesus. Instantes como igreja do Senhor são momentos em que Jesus derrama graça e amor, nos unindo em um corpo no Senhor. Quero então permanecer nesta doce comunhão que nos une na presença de Jesus. Instantes são para ser lembrados, seja onde for, para ser guardados com todo amor, pois Jesus um alto preço pagou. Instantes são a igreja reunida quando for, praticando o que Jesus nos ensinou, pois Jesus está presente aqui. Instante. Amém. Minha salvação, e não aquilo que eu penso ou faço. Tu és a minha direção, e não aquilo que planejo ou trato. Tu és meu Senhor, Tu és meu Senhor, Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, a água que eu bebo, meu pão. Tu és o meu destino, origem, meio e fim. Não sei viver sem ti, Jesus. Tu és razão da adoração, e não o meu talento, o meu encanto.
respiração, motivo por que acordo e por que canto. Tu és meu Senhor. Tu és meu Senhor. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, a água que eu bebo, meu pão. Tu és o meu destino, origem, meio e fim. Não sei viver sem ti, Jesus. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, a água que eu bebo, meu pão. Tu és o meu destino, origem, meio e fim. Não sei viver sem ti, Jesus. Amém. Deixe-me apenas o ar para respirar e tenho tudo. Tenho tudo. Deixe-me apenas a fé para acreditar e tenho tudo. Já me deu no Calvário, ele sofreu. A água viva me saciou. Calvário ele sofreu. A água viva me salvou. Deixe-me apenas o tempo para amar e tenho tudo. Tenho tudo. Deixe-me apenas a vida pra cantar e tenho tudo. Tenho tudo. O pão ele já me deu no Calvário, ele sofreu.
irmãos? Graça e paz em Cristo Jesus. Quero agradecer às irmãs por terem me convidado para compartilhar esse tempo, voz, violão e vida. Eu sou o pastor Nilson Dias, esposo da Marinês, e é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito em nosso ministério. O Projeto Violão Vida é uma missão que atua com missões mundiais em diversos países já há 36 anos. Mais recentemente estivemos atuando em Grécia, França, Ucrânia, Emirados Árabes, Egito, Portugal, Espanha, tanto presencialmente quanto virtualmente. E 27 anos de ministério pastoral, completando este ano. A última igreja que nós pastoreamos foi a Igreja Batista Coreana, do Bom Retiro, de modo que eu posso saudá-los em coreano também. Annyeonghaseyo, olá, não é? Jonan Nilson Moksaimida, eu sou o pastor Nilson Dias, né? Kamsahamnida, obrigado pelo convite. E fazer missões é algo muito especial, atrelado ao nosso ministério pastoral, e também atuo com o ministério esportivo já também há muitos anos. Sou grato ao Senhor porque tudo que nós realizamos é resultado da igreja, resultado de irmãos que investiram, e eu quero de modo muito especial destacar aqui o meu querido e amado professor Itamir, que foi meu professor na minha iniciação, na formação ali na teológica, isso só há 32 anos atrás, não é? Para os irmãos terem uma ideia como o Projeto Violão Vida é antigo, eu dei aula de violão para o Mimi, filho do pastor Itamir e da professora Clara Beth, quando ele era adolescente. Hoje ele é casado e tem 2 filhas. Então veja como o pastor Itamir está velho, né? Ou quer dizer, o violão vida está velho, o violão vida está velho, né? Queridos, eu escolhi o tema Não Chores, e talvez alguns maridos devem ter ficado preocupados, né? Será que alguém está sabendo de alguma coisa aí, que tem mulher chorando, não é? Mas a verdade é que esse tema está baseado lá em Lucas capítulo 7, convido vocês a abrirem suas Bíblias, para que possamos meditar nesta passagem, e também farei alusão a outros textos bíblicos, pensando especialmente no modo como Jesus cuidou de algumas mulheres na Bíblia. Lucas capítulo 7, dos versos 11 ao 17, eu farei a leitura na versão Almeida século 21, os irmãos podem acompanhar. Pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pelo privilégio de estarmos reunidos neste templo, adorando e exaltando o Teu nome, Jesus, autor da vida. A razão e motivo pelo qual estamos aqui reunidos nesta manhã, te adorar e exaltar, Senhor, porque Tu és o nosso Salvador. Obrigado, Jesus, porque temos a Tua palavra diante de nós, inspirada pelo Senhor. Pedimos que agora o Senhor a ilumine em nossos corações para compreender a Tua vontade nesta manhã, Senhor.
Fala conosco, Pai querido, através da Tua palavra te pedimos, em nome de Jesus, amém. Naquele tempo, queridos, uma viúva era totalmente desamparada, não fosse a presença de um filho, de parentes e até mesmo amigos. A cidade em que ela morava, chamada Naim, segundo o registro bíblico, há ali a presença de uma porta de entrada e também de saída da cidade. Em uma das nossas viagens missionárias para a Espanha, nós visitamos uma cidade por nome de Carmona, que ela tem mais de 5.000 anos, essa cidade, cercada por muros, uma única porta de entrada e saída. Tudo o que acontecia na cidade de Carmona, na Espanha, assim como outras, e a cidade de Naim, segundo o registro bíblico, era de conhecimento, porque passava pela porta principal. Jesus está com seus discípulos, caminhando próximo desta porta de entrada da cidade de Naim, quando percebe ali uma procissão fúnebre. O morto era exatamente o filho daquela viúva. Alguns comentaristas bíblicos dizem que, além dos desafios de subsistência que essa mulher passaria a enfrentar pela ausência do marido e do filho, somado à solidão e à tristeza por estar só, ela também, a partir daquele momento, enfrentaria a interrupção da linhagem da sua família, porque não teria mais descendentes. Jesus tem compaixão desta mulher, se aproxima, como diz o verso 13, e diz: não chores. Que expressão carregada de amor, dita por Jesus para aquela mulher no momento do sofrimento. Ele toca o morto ou o caixão, e isto traz um certo espanto, porque o judeu não poderia tocar em um morto, porque pela lei ele estaria impuro. E esse gesto faz que imediatamente a procissão pare. Mas está ali, meus queridos irmãos, o Senhor da vida e da morte. Ele dá uma palavra de ordem e o morto volta a viver. Que coisa espetacular, um jovem voltando à vida. Eu tenho um primo que, quando bem pequenino, junto com outro priminho que tinha ali 2 aninhos de idade mais avançada que ele, um dia no bairro da Vila Formosa, meu tio era pastor da igreja, culto começando, eles foram brincar de pega-pega na frente da igreja, e o maiorzinho atravessou a rua, o pequenininho acompanhou, um carro veio e atropelou esse meu priminho mais novo, bem novinho. E aí ouviu-se a freada do pneu. Alguns irmãos que estavam na portaria correram para ver o que era, não acharam nada, só viram o carro parado, mas é porque meu priminho estava debaixo do carro. E aí esse meu priminho mais velho, do outro lado da calçada, gritava: o Denis está debaixo do carro, o Denis está debaixo do carro. E ele entrou debaixo do carro, esse priminho meu, e arrastou o outro priminho debaixo do carro, para o motorista ver. O motorista colocou dentro do carro, correu para o hospital. Chegando no hospital, ali mesmo na Vila Formosa, os médicos disseram que não havia mais solução, e esse meu priminho viu meu outro priminho Denis sendo carregado numa maca, coberto por um lençol dentro de uma sala, e ele entrou no desespero, e ele começou a gritar por aqueles corredores: Jesus, salva o Denis, Jesus, salva o Denis, Jesus, salva o Denis. Eles já tinham fechado a sala, a equipe médica já tinha saído, quando em alguns minutos depois eles escutam um grito muito forte vindo dentro daquela sala. Era o Denis voltando a respirar. A equipe médica corre para dentro, tira o lençol e leva ele para a UTI, para ali cuidar dele. O nome de Jesus tem poder, amém, igreja? O nome de Jesus tem poder. A cidade, queridos, de Naim, que estava em profundo silêncio, porque acompanhou o cortejo fúnebre daquele filho da viúva,
agora é tomada de um alvoroço na porta da entrada. Aqueles que carregavam o morto, além do medo, começaram a glorificar a Deus pela presença de Jesus. Eu fico imaginando como deve ter sido o retorno daquele rapaz para dentro da cidade. Dá para imaginar como que foi ele voltar caminhando para dentro daquela cidade, meus irmãos? Será que teve gente que ficou parado como estátua com os olhos arregalados, ou teve gente que correu? Porque é impressionante. Eu fico imaginando o rosto daquela mãe. Será que ela se prostrou diante de Jesus? Será que ela abraçou e beijou Jesus? Essas duas palavras, irmãos, ditas por Jesus para esta mulher, não chores, não eram apenas uma expressão, significava esperança. A Bíblia relata eventos envolvendo mulheres que chamam muito a minha atenção. Eu lembro de Sara e Ana, que eram estéreis, assim como a mãe de Sansão, cujos filhos nascidos da esterilidade foram instrumentos de Deus para abençoar a nação. Que coisa tremenda. Eu lembro de mulheres citadas na genealogia de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 1, como Ruth e Raabe, que nem judias eram, mas entraram na linhagem do Salvador, porque o nosso Deus é um Deus de bondade e um Deus de graça. O que falar, queridos irmãos e irmãs, da escrava que foi retirada da terra de Israel, levada para a Síria, para servir a senhora, esposa do comandante Naamã. Foi essa menina, escrava, que disse para a sua senhora, que se o seu senhor estivesse em Samaria, lá tem um profeta que oraria por ele, ele seria curado da lepra. Mulheres tementes a Deus, que entendiam que o seu propósito de vida ia muito além da esterilidade, da raça, da escravidão ou da liberdade, e até mesmo da orfandade, como Esther, que respondendo ao seu pai de criação, Mardoqueu, disse: eu irei até o rei interceder pelo nosso povo, se eu morrer, morri. Isto porque Mardoqueu, que a criou, havia dito para ela: quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida a rainha. Mulheres cujas vidas são pérolas encravadas na história da humanidade. Ela tinha perdido a sua dignidade quando soube que Jesus estava na casa do fariseu. Correu sem qualquer impedimento e se prostrou diante de Cristo. Derramou lágrimas sobre os seus pés, enxugou com os cabelos, beijou e pôs perfume. A casa foi tomada de um aroma especial. Uma mulher pecadora que viu em Jesus a esperança do perdão, e ela recebeu. Os teus pecados estão perdoados, disse Jesus. Uma mulher que durante anos sofria com hemorragia, cujos médicos não conseguiam estancar. Disse ela: se eu tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Você pode imaginar a alegria desta mulher enferma em saber que, daquele momento em que de Cristo saiu virtude e a curou, ela poderia andar publicamente na cidade sem qualquer constrangimento? Ela era ainda muito jovem, a filha de Jairo, tinha 12 aninhos. Quantas adolescentes estão sofrendo bullying na escola, redes sociais e até mesmo entre amigos? Quantas meninas estão perdendo a esperança de viver em uma sociedade materialista, consumista, onde a felicidade é medida pelo que se tem e não pelo que se é? Jesus estava a caminho da casa de Jairo,
quando disseram para ele: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Não perceberam que estavam diante do Senhor da vida e da morte. Levanta-te, disse Jesus para a filha de Jairo, e ela levantou e foi restituída à sua família. Mulheres que perderam o marido e o filho, perderam a dignidade por causa de um pecado cometido no passado, mulheres que perderam a saúde física e emocional, meninas que morreram, mas Cristo estava presente. Cristo as abençoou. Eu posso imaginar, irmãos, Jesus dizendo para cada uma delas: não chores. Na década de 90, eu fui encarregado do setor comercial de uma empresa em São Paulo, e havia uma jovem no nosso departamento que já por alguns dias ela estava com o semblante fechado. Através do diretor da empresa eu tomei conhecimento que ela estava grávida e o namorado a havia abandonado. Num determinado dia, percebendo que ela estava chorando na mesa, eu toquei no ramal dela e a convidei para ir na sala de reunião para conversarmos. Eu era o superior dela. Disse que eu tinha conhecimento do que estava acontecendo, deixei ela bastante à vontade e ela então abriu o coração. Depois dela ter narrado a situação dela, eu pedi licença para apresentar a minha percepção de como que Deus via a situação dela. E eu separei o ato que levou à gravidez da gestação propriamente dita. E eu disse para ela naquele momento que ela estava cumprindo com os propósitos de Deus para a vida dela na criação, gerando uma vida. Ela havia crescido numa igreja evangélica e se sentia envergonhada, sem valor por aquilo que havia acontecido. Compartilhei com ela, irmãos, a história daquela moça que está registrada em João capítulo 8, que foi arrastada até a presença de Jesus para ser apedrejada, por causa do pecado que ela havia cometido. Como é que termina o final daquela história? Desta mulher arrastada até Jesus para ser apedrejada. Jesus diz assim: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Irmãos, eu gostaria muito de ter, ou imaginar assim, o olhar dessa moça para Jesus, que estava ali diante de uma torcida para o apedrejamento, e agora só sobra ela e Jesus. E Jesus olha para ela com toda a compaixão do mundo, porque Deus é amor, e diz para ela assim: pode ir, eu também não te condeno, não peques mais, diz para ela. Aquela funcionária da empresa, irmãos, chorou e permitiu que eu orasse por ela, ali na sala de reunião. Terminada a nossa conversa, ela ficou em pé, colocou a mão no bolso e me entregou um papel com o endereço de 3 clínicas de aborto, dizendo para mim assim: eu não vou precisar mais disto. Eu saí daquela empresa, irmãos, depois de alguns dias, e 1 ano depois, eu passando naquela região, lembrei da empresa e resolvi passar em frente. E eu vi o carro dela, dessa funcionária, estacionado em frente à empresa, escrito com letras garrafais, tomando todo o vidro traseiro do carro: Mateus. E eu comecei dentro do carro glorificar o nome de Jesus, porque Mateus veio à vida. Mateus veio à vida na sala de reunião de uma empresa, uma indústria hospitalar em São Paulo. Eu não sei qual tem sido, querida irmã, ou mesmo irmão, adolescente, jovem, adulta, idosa, não sei qual tem sido atualmente a sua luta, mas eu quero dizer que Jesus está presente, e Ele também diz a você: não chores. A viúva de Naim, assim como tantas mulheres na Bíblia, não viam solução para os seus problemas, mas elas foram tocadas por Cristo, e isto trouxe salvação. Noemi
não fazia ideia de como seria seu retorno para Belém, até que Deus, por sua providência, encaminhou Ruth até os pés de Boaz, que a resgatou. Quando nos abrigamos aos pés de Cristo, a nossa realidade muda, não porque nós merecemos ou porque nós somos religiosos, mas porque Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Jesus cuida de nós. Amém, queridos? E eu quero continuar cantando mais algumas canções que também vão ministrar o nosso coração. Às vezes eu me sinto tão só, vivendo cada dia por viver, pensando seriamente em desistir, lembrando se alguém se importou. No Getsemane ele ficou só, deixado pelos seus. No Getsemane ele ficou só, mas não sem Deus, não sem Deus. Às vezes eu me sinto tão só, mas vivo cada dia pra Deus, pensando seriamente em desistir, mas lembro que Jesus se importou. No Getsemane ele ficou só, deixado pelos seus. No Getsemane ele ficou só, mas não sem Deus, não sem Deus. No Getsemane ele ficou só, deixado pelos seus. No Getsemane ele ficou só, mas não sem Deus, não sem Deus. Às vezes eu me sinto tão só. Canção Não Chores, baseada na viúva de Naim. Não chores, Cristo está aqui. Não acredite que é o fim. Não se desespere, creia em Deus. Ele vê de longe o seu chorar, ele sente a alma suplicar, ele se aproxima de você. Ele entra em seu caminho,
Ele muda o seu destino, Ele move céu e terra e mar para te ajudar. Ele sabe não é fácil carregar todo este fardo. Ele entra em sua vida, sara todas as feridas. Não chores, Cristo está aqui. Não acredite que é o fim. Não se desespere, creia em Deus. Ele vê de longe o seu chorar, Ele sente a alma suplicar, Ele se aproxima de você. Ele entra em seu caminho, Ele muda o seu destino, Ele move céu e terra e mar para te ajudar. Ele sabe não é fácil carregar todo este fardo. Ele entra em sua vida, sara todas as feridas. Ele entra em seu caminho, Ele muda o seu destino, Ele move céu e terra e mar para te ajudar. Ele sabe não é fácil carregar todo este fardo. Ele entra em sua vida, sara todas as feridas. Não chores, Cristo está aqui. Não acredite que é o fim. Não se desespere, creia em Deus. Creia em Deus. Amém. Amém? Para concluir o meu tempo com os irmãos, eu vou cantar a canção agora, baseada na história de Jairo, prostrado aos seus pés. Eu estava muito aflito, sem saber o que fazer, mas ouvi falar de Cristo e fui correndo ver. Prostrado aos seus pés, eu implorei: Jesus, vem em casa, minha filha vai morrer. No caminho ele parou para outro socorrer, e alguém de casa avisou: sua filha já morreu. Prostrado aos seus pés,
assim, não temas crer. Em silêncio escutei o que disse e nele confiei. Prostrado aos seus pés, eu o adorei. Jesus veio em casa, minha filha reviveu. Jesus veio em casa, minha filha Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor transforma a realidade, Pai. Não importa qual seja, não importa o desafio, a luta, não importa aquilo que a razão humana diz, nós sabemos que o Teu nome, Pai, é o nome sobre todos os nomes. Por isso eu oro nesta hora, Pai, apresentando os nossos corações diante do Senhor, ó Pai. Se entre nós há alguém sofrendo, aflito ou aflita, vivendo qualquer contexto difícil, Pai, desesperador, quem sabe na área emocional, na área espiritual ou até mesmo física, não importa, Pai querido, nós queremos nesta hora, Pai, depositar o nosso coração na Tua presença, Jesus, porque o Senhor disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós te louvamos, Jesus, nesta manhã, porque o Senhor, ó Pai, ministrou e tem ministrado na vida de crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres, e para todos sempre, porque Tu és a nossa própria vida. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Cuida, Pai, daqueles que precisam de Ti nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos.